Estamos aqui mais um dia, né? Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ministrar a palavra de Deus para a amada igreja, né? E para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje nós temos um tema muito relevante, né? Que é sobre o louvor, a adoração, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Como diz a palavra de Deus, né? Lá em João capítulo 4, o nosso Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Então, se você é um adorador, uma adoradora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entre comigo agora, né? Neste vídeo para poder conhecer melhor, se aprofundar mais sobre o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração a Deus. O que acontece quando nós louvamos a Deus e adoramos em espírito e verdade? Quais são as consequências, né, da nossa adoração ao nosso Deus? Porque eu tenho visto muita gente, pessoas falarem, né, e ouvido muitos líderes eclesiásticos falarem que a palavra adoração significa simplesmente servir a Deus. Sim, é servir a Deus também, mas servir como? Louvando e adorando também a Ele, né? Buscando a presença dEle através do louvor, da adoração. E como consequência, algumas coisas acontecem quando nós louvamos a Deus e o adoramos em espírito e verdade, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? As consequências da nossa adoração a Deus. O texto que nós temos aqui se encontra em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 10, que diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, Deus está colocando, amados irmãos, uma nova ordem na música, no louvor, na adoração a Ele. Ou seja, o Espírito Santo está soprando, né? Um novo louvor, uma nova adoração ao Pai eterno, né? Nos ensinando que é preciso adorarmos a esse Deus tremendo que nos criou, que nos formou e que enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. E que enviou o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos vidas e vida em abundância. Vida em abundância. Então precisamos glorificar Deus, exaltar esse Deus, adorar esse Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é para nós, né? Então vamos juntos, neste dia, glorificar e exaltar a Deus através desse estudo da palavra, através dessa meditação, reflexão na palavra de Deus. E nós sabemos, amados irmãos, que o Espírito Santo que está dentro de nós, ele se move em nós, ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, uma força como algumas seitas dizem, não. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. O próprio Deus se alegra quando nós o adoramos, né? Nós sabemos disso. Agora precisamos abrir o coração para adorar esse Deus, né? Está disposto. Quando você for para o culto, meu amado irmão, minha amada irmã, vá disposta a louvar e adorar a Deus, a se ligar com o céu, buscar a presença de Deus através do louvor, da adoração. Então, irmãos, nós sabemos que a origem do louvor foi lá no céu, né? Em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 3, nós temos ali uma classe de anjos, serafins, louvando e adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está sendo sua glória. Quando os anjos estão dizendo Santo, 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 eles estão louvando e adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Nós temos também em Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14, né? O nascimento de Jesus. E os pastores ali no campo, né, recebem aquela mensagem de Deus. E ali tem os anjos de Deus também louvando e adorando e exaltando o nome do Senhor pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós somos criados, segundo Efésios 1:12, para o louvor da glória de Deus. Todos nós, como servos de Deus e servas de Deus, precisamos louvar e adorar esse Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, o que acontece quando adoramos a Deus em espírito e verdade? Quais são as consequências do nosso louvor, da nossa adoração a Deus, quando nós adoramos de coração, de toda a nossa alma, todo o nosso ser? Está escrito ali, em 2 Samuel, capítulo 16, 23, glória a Deus, que
ali houve algo aconteceu, a libertação do rei Saul. Porque Saul era um rei teimoso, ignorante, um rei desobediente, né? Tentou matar Davi, o rei Davi, algumas vezes. E a palavra de Deus diz que o espírito maligno veio da parte de Deus sobre Saul, por causa da desobediência. E o texto sagrado diz que Davi tocava harpa. Enquanto Davi tocava harpa, o espírito maligno saía, fugia da presença de Saul, né? E Saul se sentia aliviado, se sentia liberto. Glória a Deus. E nós sabemos que através do louvor a libertação vem, a cura vem. Glória a Jesus. Eu já vi muito acontecer isso. Aconteceu num congresso aí recentemente, na Argentina, em Buenos Aires, que um certo ministro do louvor estava louvando a Deus no estádio. Enquanto ele estava louvando a Deus no estádio, tinha muitos paralíticos ali no estádio e muitos foram curados, saíram correndo, jogando bem distante suas cadeiras de roda e glorificando e exaltando a Deus. Imagine a alegria, a gratidão daqueles paralíticos que foram curados através do louvor, da adoração a Deus. O Espírito Santo se moveu ali naquele estádio e milhares de pessoas foram curadas, libertas. Glória a Jesus. Então, amados irmãos, nós precisamos entender, quando nós louvamos a Deus em Espírito e verdade, a libertação, acontece cura. Glória a Deus, aleluia. Porque a música, o louvor, traz a presença de Deus até nós. Na guerra dos israelitas contra os amonitas, lá em 2 Reis 3,15, diz que Eliseu precisou só de um tangedor. Pegou aquele instrumento para tocar aquele instrumento ali, e de repente o poder e a glória de Deus desceu sobre Eliseu e ele profetizou a vitória de Israel. Israel vitoriou, venceu a guerra. Glória a Deus. Você quer vencer a guerra? Então cante, louve, adore a Deus. Porque tem um corinho que diz assim: batalha de crente, ele vence com louvor. Batalha de crente, ele vence com louvor. Pela força não, violência não, mas pelo teu espírito, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Pela força não, violência não, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Então, quando você estiver um pouco preocupado, ansioso, angustiado, triste, abatido, comece a abrir a boca e louvar a Deus, que a angústia vai embora, a tristeza vai embora, as enfermidades vão embora, a libertação acontece, glória a Deus, e o nome do Senhor é exaltado e glorificado através do louvor e da adoração. Através do louvor também, há salvação. Lá em Atos 16 diz que Paulo e Silas, quando foi preso por expulsar um espírito de adivinhação, eles ficaram presos, foram chicoteados, estavam todo feridos, né? As algemas estavam ali em Paulo e Silas, pés e mãos ali algemados, né? Amarrados, e eles louvando e adorando a Deus. A boca estava livre para louvar e adorar a Deus. E a palavra de Deus diz que perto da meia-noite, enquanto Paulo e Silas louvavam, oravam e louvavam e adoravam a Deus, houve um terremoto, houve um abalo sísmico naquele local onde eles estavam presos, na cadeia, na prisão. E todos os presos foram soltos. E ali, de repente, glória a Deus, o carcereiro se jogou dentro daquela prisão, pegou a espada e queria se matar. Paulo disse: não faça tal coisa, todos estamos aqui. E ali Paulo pregou a palavra para ele, e ele clamou: o que devo fazer, Senhor, para ser salvo? Paulo e Silas disseram a ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E houve salvação na vida do carcereiro e na família dele. Glória a Deus, aleluia. Através de 2 homens que estavam ali orando e louvando e adorando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos entender as 3 fases de um culto. Através do culto, que significa serviço a Deus, significa adoração a Deus, nós temos 3 fases, podemos dizer: átrio, santo lugar e santo dos santos. Porque no Antigo Testamento tinha um tabernáculo, foi construído os templos, né, que foram destruídos, o templo de Herodes, o templo de Salomão, e nós agora somos o templo, a morada do Espírito Santo. Como o templo do Espírito Santo, nós temos que adorar a Deus no Espírito, porque o Pai é Espírito, Deus é Espírito. Então eu e você, nós temos que entrar no Espírito. Então podemos dizer que o átrio pode ser, glória a Deus, o corpo físico, né? A nossa parte material, o corpo físico. O santo lugar pode ser a nossa mente, nossas emoções, né? Nosso intelecto. E o santo lugar, o santo dos santos, o nosso espírito. É aqui que o Espírito Santo está dentro do nosso espírito. Por isso que a gente tem que adorar de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, do nosso Deus. Tá certo?
Então, quando nós fazemos isso, o que acontece? A cura, a libertação, a salvação, a edificação, consolação, exaltação, através do louvor e da adoração. Porque você, quando está louvando, amada irmã e amada irmã, nós estamos orando duas vezes. Tem a letra e a música. Glória a Deus, aleluia. Então nós somos beneficiados, somos abençoados através do louvor e da adoração. É um elogio, quando você está louvando a Deus, adorando a Deus, Espírito Verdade, você está elogiando a Deus, você está reverenciando a Deus, você está glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então o Senhor recebe como um elogio, como uma forma de carinho, de amor, que nós estamos mostrando, demonstrando ao nosso Pai Celestial. Glória a Deus, aleluia. Como devemos louvar a Deus? Com arte e júbilo, com alegria, ou seja, Salmo 100 diz assim, versículo 1 e 2, celebrai a Deus com alegria, né? Celebrai a Deus com alegria, né? Apresentai-vos, celebrai a Deus com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, glória a Deus. Então o texto é bem claro para nós, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. A gente louva a Deus também porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia para conosco. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. Então precisamos celebrar a Deus, louvar a Deus com alegria. Precisamos louvar a Deus também com palmas. Salmo 47, verso 1. Diz, bater palma a todos os povos. Glória a Deus. Infelizmente, em algumas denominações pentecostais, e até neopentecostais, né? Alguns líderes não querem que você bata palma. Agora não bate palma para Jesus, mas bate palma para os políticos. Infelizmente é a realidade. Você vê, né? Porque eles não aprenderam que as palmas é um momento de você exaltar e glorificar o nome do Senhor também com as palmas. Glória a Deus, né? E a palavra nos mostra também que precisamos louvar a Deus não só com júbilo, com alegria, com palmas, mas também com danças. Tem pessoas que criticam o crente quando está batendo palma, louvando a Deus nos templos, nas casas de oração, na igreja, né? E fica se movendo de um lado para o outro. Mas dançar para Jesus não é pecado não, meu irmão. Você pode muito bem bater palma para Jesus, cantar com júbilo, com alegria e movimentar o seu corpo. Precisamos louvar a Deus e adorar com espírito, alma e corpo. Ninguém é robô não, nós não somos robô não, para ficar todo duro, né? Parado cantando não. Quando você está louvando, cantando, tem que cantar com alegria, com júbilo. Então, se você está cheio de júbilo, de alegria, o corpo também vai se movimentar. Glória a Deus, aleluia. Então, infelizmente, alguns, vou chamar até aqui de neófitos, ou pessoas novas convertidas, que não conhecem isso, ou então aqueles que já são velhos na fé, né? Bem maduro, não digo velho na fé, mas maduro na fé, conhecedor da palavra, tem muitos anos como cristão, mas eles não conhecem essa realidade. Não, acha que não precisa se mover, batendo palma e louvando e adorando a Deus, né? Mas o texto sagrado nos diz com danças. Lá em 1 Samuel 6,14 diz que Davi dançou na presença do Senhor. O texto sagrado bem claro para nós, glória a Deus. Quando Davi levava a arca, né, para o Jerusalém, a Bíblia diz que ele dançava na presença do Senhor com todas as suas forças. Quando Israel saiu do Egito, Miriam dançava com as mulheres de Israel, glória a Deus, agradecendo e louvando a Deus. Aleluia. E o próprio Jesus repreendeu os israelitas quando disse, nós cantamos, vocês são como meninos na praça, né? Que dizem assim, tocamos flauta e não dançaste, então lamentações não choraste. Então louvor é para mim, para você, para nós, igreja do século 21, né? Para a igreja contemporânea, para os dias de hoje, glória a Deus, aleluia. Então precisamos louvar a Deus com alegria, com júbilo, batendo palma, dançando para o Senhor mesmo, com todo o nosso ser, tá certo? E levantando as mãos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Salmo 134 diz, levantar as mãos para o santuário, bendizer ao Senhor. Glória a Deus. E aí você vai ver cura, libertação, transformação, salvação, enchimento do poder do Espírito Santo. Os dons espirituais fluem na vida da igreja, através do louvor e da adoração. 1 Coríntios capítulo 14. O que é que diz lá? 1 Coríntios 14, 1. Diz, quando vos é lido, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, né? Tirando dúvida da igreja primitiva, como louvar a Deus, como adorar a Deus, como cultuar a Deus. Aí o apóstolo Paulo diz, quando vos é lido, um tem salmo, outro tem doutrina, e aí por aí vai. Aleluia, revelação, e por aí vai. Né, irmão?
Então, o louvor, a adoração, o salmo significa louvor. Salmo significa cânticos, hinos. Então, quando você vai cantar, vai louvar a Deus, glória a Deus, você canta, aleluia, salmo, você canta louvores, você adora a Deus na beleza da sua santidade, através do louvor, dos hinos, dos cânticos. Então, vamos dar lugar ao Espírito Santo, irmão. Dar lugar no sentido de louvar e adorar com sinceridade, de todo o nosso coração. Vamos adorar o Pai em espírito e verdade. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fiquem com Jesus. A paz do Senhor.